Olá, adoradores! Quando lemos o refrão dos Salmos 42 e 43, vemos uma clara indicação de que, originalmente, eles eram um único salmo, ou pelo menos intimamente ligados por um problema comum, a depressão espiritual. Vários manuscritos hebraicos apresentam estes dois salmos juntos em um só texto. No entanto, ninguém parece saber por que é que eles foram separados. O salmista pede a Deus que atue como seu advogado de defesa diante de inimigos dominadores que o intimidam. O apelo é por justiça. Embora os inimigos não tenham causado sua crise, com certeza conseguiram torná-la pior. Ele conhecia bem a dificuldade de lidar com pessoas enganosas e injustas que não apenas cometiam o mal, mas encobriam esse mal com o engano. E foi nessa situação tão difícil que o salmista clamou a Deus. Mesmo tendo Deus como sua fortaleza, o salmista se sentiu rejeitado pelo Senhor. Mas é claro que esse sentimento de rejeição não retratava a realidade. Talvez ele tenha se sentido assim porque passou por alguma aflição e Deus não veio imediatamente para ajudá-lo ou libertá-lo. Mas isso não significa que Deus o tivesse rejeitado, porque na realidade Deus não rejeita nem abandona os seus servos fiéis. O salmista usa vários porquês neste salmo, mas Deus não se importa que lhe façamos perguntas. Podemos fazer as perguntas que quisermos, só não podemos duvidar de que Ele é o único e poderoso Deus. A questão é que nem sempre Ele pode nos responder ou explicar a razão do que está acontecendo conosco. Ainda que ele quisesse nos dar alguma explicação, na grande maioria das vezes nós não teríamos capacidade de entender, porque os seus pensamentos e os seus caminhos são muito mais altos do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. A luz e a verdade mencionadas no versículo 3 são personificações da orientação divina. O salmista queria ser guiado pela luz e pela verdade. Ninguém busca a luz para pecar e nem verdade para ser exaltado, mas sim para que possam ter guias práticos para uma comunhão mais próxima com Deus. Esse é um bom motivo pelo qual devemos orar muitas vezes, para que o Senhor Jesus mantenha sua luz diante dos nossos pés, para que vejamos claramente o caminho da verdade que Ele escolheu para nós trilharmos. A luz e a verdade de Deus levaram o salmista a um lugar específico, ao santo monte do Senhor e ao seu tabernáculo. O santo monte de Deus é o Monte Sião, onde ficava o santuário do Senhor, o lugar que ele havia escolhido para habitar entre o seu povo. No versículo 4, vemos que o salmista volta para a sua terra e desfruta do privilégio de visitar o altar de Deus, oferecer sacrifícios e louvar ao Senhor. Ele fez um grande progresso desde que observou o servo em busca da água. O Deus vivo tornou-se o Deus da minha vida e agora tornou-se o Deus que é a minha grande alegria. Note que a atenção do salmista não está mais voltada para si mesmo, para as suas decepções ou para as circunstâncias, mas sim para o Senhor seu Deus, e isso faz toda a diferença. O salmista, que começou em um tom depressivo, depois que a luz e a verdade de Deus passaram a guiar o seu caminho, passou a louvar a Deus. O prazer do salmista em ir ao tabernáculo era porque ele sabia que ali estava reunido o povo de Deus e que ali também o Senhor se manifestava de uma maneira muito especial. Ele foi ao altar de Deus cheio de fé para oferecer um sacrifício de gratidão e celebrar a comunhão com Deus. E ainda hoje é assim. Quando seguimos a luz e a verdade do Senhor, Ele nos levará ao seu altar, a cruz, onde Jesus foi dado como sacrifício pelos nossos pecados. Quando o escritor aos Hebreus declarou: temos um altar do qual os que ministram o tabernáculo não têm o direito de comer, ele provavelmente se referiu à provisão de Deus na cruz, à oferta final no último altar de Deus. Podemos ir ao altar de Deus, à cruz de Jesus, com fé, meditando profundamente em sua obra e em sua vitória ali por nós. Na nova aliança, não oferecemos mais sacrifícios de animais, porque Jesus ofereceu a si mesmo uma única vez e foi suficiente. Mas ainda oferecemos sacrifícios de louvor.
Nossas palavras e cânticos tornam-se um sacrifício de cheiro suave e agradável a Deus. O salmista não só adoraria a Deus com sacrifício de animais, mas também louvaria com cânticos. Ele chegou ao seu destino em uma procissão de louvor, conduzido pela luz e pela verdade do Senhor. Chegou à casa de Deus, ao altar de Deus, e então culminou no louvor. Mesmo diante de todo esse cenário de alegria na presença de Deus, o salmista ainda sentia sua alma batida. Ele tinha esperança na redenção de Deus, mas ela ainda não havia chegado. Nesse ínterim, ele não queria se render aos sentimentos de depressão e desânimo. Em vez disso, ele desafiou sua alma e a levou a Deus, renovando sua esperança nele. Perceba que o salmo chegou ao seu fim e as circunstâncias não mudaram, mas a atitude do salmista mudou e isso fez uma grande diferença. A resposta ainda não chegou, as trevas e o mistério ainda o envolvem, mas há luz e verdade no seu caminho. Sua alma é encorajada a não se desesperar, mas colocar a sua esperança em Deus. A fé pode ter uma longa luta contra o medo, mas sempre terá a última palavra. E amanhã nós iremos refletir sobre o Salmo 44, um salmo que foi escrito depois de uma derrota humilhante. Você não pode perder mais uma lição preciosa do livro de Salmos aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!